Bom dia, flores do dia. Boa tarde, minhas flores da tarde. Inspirados na primavera, né? A nova estação que chegou aí. E sextou. Mas antes de sextar para assistir um filme, antes de sextar para jogar um videogame, antes de sextar para conversar com um coleguinha no Zap Zap, tem aula hoje, hein? Então vamos lá, separando os materiais, hein? Separa aí, tá? Os materiais do dia. A tia tá querendo falar igual Cebolinha, sepala. Não, tia, não é sepala, é separa. Separa os materiais aí pra tia de hoje, tá? O livro de português, o livro de matemática e o Aprender a Pensar, tá? Separa esses 3 livros aí do dia de hoje para nós começarmos a nossa aula. Lembrando que estamos no mês de setembro, o setembro amarelo. Toda atenção às pessoas aí em volta de você, em torno de você. Se você pescar que tem uma pessoa triste, chega junto dela e pergunta se você pode ajudá-la em alguma coisa, tá? Vamos aí manter o nosso coração solidário com as pessoas, tá? Agora peguem os materiais e corre, porque hoje é sexta-feira. Vai lá que a tia Miriam tá esperando, tá? Hoje a aula é com a tia Miriam mesmo, tá bom? Então separem seus materiais. Tanto os alunos do terceiro ano A, da minha amiga tia Ingrid, querida tia Ingrid, e os meus amores do terceiro ano B. Vamos começar a nossa aula de sexta. Hoje começando com matemática. Antes de eu te explicar, fazer as explicações das atividades, vocês vão assistir a um vídeo aí falando um pouquinho sobre a divisão com o algarismo usual, tá? Que é aquela que divide e faz a subtração também, como tá mostrando aí no seu livro, tá? A tia vai passar um vídeo, assistam o vídeo. Assim que terminar o vídeo, a tia volta com as explicações, ok? Então preste atenção no vídeo. Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei uma explicação para cada um dos passos do algoritmo da divisão executados durante a divisão do número 8109 por 9. Vamos justificar cada um dos passos do algoritmo. Bom, o começo do algoritmo é o seguinte, dá para começar pelo 8? Não, porque 8 é menor do que 9. Vamos justificar esse passo. No número 8109 temos aqui 9 unidades, 0 dezenas, 1 centena e 8 unidades de milhar. Se você considerar 8 unidades de milhar como 8 é menor do que 9, você não vai começar a divisão pelo 8. Por quê, professor? É como se você tivesse 8 carrinhos e 9 crianças. Você não pode dividir 8 carrinhos para 9 crianças em partes iguais. A menos que você quebre os carrinhos, aí dê uma roda para um pedaço do carrinho para outro. A gente não começa pelo 8 por esse motivo. Aqui nós temos 8 unidades de milhar. Só que o 8 é menor do que o 9. As 8 unidades de milhar não vão poder ser divididas para 9 pessoas, digamos assim. Então, não dá para começar pelo 8. Aí você pega mais um algarismo. O algoritmo diz o seguinte, se não der para começar pelo primeiro algarismo aqui, você pega mais um e forma um número. Forma que número, professor? 81. Como 81 é maior do que 9, já dá para começar a divisão. O que é que significa esse 81? Muito simples. Se você prestar atenção, 8109 é a mesma coisa que 81 centenas e 9 unidades, é ou não é? É a mesma coisa que 81 centenas e 9 unidades. Então, quando eu coloco esse tracinho aqui, eu estou considerando agora não o 8 isoladamente. Eu estou considerando 81. 81 o quê? Centenas. Quando eu realizar a divisão aqui, ó, pegando 81, estou dividindo as centenas. 81 para dividir para 9 já dá para fazer. Dá para dar 9 centenas para cada um. 9 vezes 9 é 81. As 81 centenas foram distribuídas e não sobra mais nenhuma centena. Então até aqui eu dividi as centenas. Esse 0 significa 0 dezenas. É o significado dele. Ó, unidade, dezena, centena, milhar. Esse 0 é 0 dezenas. 0 dezenas. A casa das dezenas aqui vai ficar vazia. Porque eu tenho 0 dezenas para dividir para 9 pessoas. Ninguém vai receber nenhuma dezena. Então, você vai ter 0 dezenas bem aqui. Em outras palavras, você baixou o 0. Não deu para fazer a divisão. Coloca um 0 no quociente.
Qual é a justificativa? A quantidade de dezenas que você tem aqui é menor do que o divisor, então cada pessoa, digamos assim, não vai ficar com dezenas, fica um zero aqui. Aí você baixa o próximo algarismo. 9. Esse 9 é 9 unidades. Claro, 9 unidades para dividir para 9 pessoas, ou para dividir em 9 partes, dá para dar uma unidade para cada pessoa. 9 vezes 1 é 9. Você distribuiu as 9 unidades, não vai sobrar mais nenhuma unidade. Divisão acaba aqui, não tem mais números para baixar, não tem mais algarismos para baixar. A gente já chegou na ordem mais baixa aqui possível, que é a ordem das unidades. Então, 8.109 dividido para 9 dá 901 e não sobra mais nada, o resto é zero. No dia a dia, quando eu vou fazer divisões, eu não fico pensando nos passos do algoritmo, não. Eu apenas executo o algoritmo. E a maioria das crianças prefere simplesmente executar o algoritmo. Agora, uma ou outra gosta de entender o motivo de cada passo desse. É importante que a gente saiba explicar para que a gente estimule a curiosidade da criança sobre os números mesmo, sobre as operações. E é um algoritmo muito bonito, é muito interessante de entender como é que ele funciona. Tá? Embora no dia a dia a gente não deva ficar pensando na justificativa, né, a todo momento quando você for fazer uma divisão. É importante que você saiba executar o algoritmo de uma maneira prática. Porém, se você quiser entender profundamente o que você está fazendo, você tem que parar para pensar em unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, em décimos, centésimos, milésimos. Você acaba se convencendo da justificativa por trás de cada um dos passos do algoritmo. E você vai executar o algoritmo com mais segurança. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Bom, agora que vocês já assistiram ao vídeo, vamos para as explicações e para as atividades. Vocês vão datar as páginas para a tia, tá? 16, 17 e 18. Rita tem 56 pingentes e quer fazer colares com 4 pingentes em cada um. Quantos colares ela poderá fazer com os pingentes que tem? Aí a Rita fez aqui a divisão, ó, a chave, tá? Ela desenhou a chave para fazer a divisão e foi dividindo. Primeiro ela dividiu 5 dezenas por 4, tá? Ela viu que o 5 é maior que o 4, então ela pode dividir, né? Então ela foi lá na continha de multiplicar, ela lembrou lá que se ela multiplicar 4 vezes 1, vai dar 4, e é o número mais próximo do 5. Então ela vai colocar lá o 4, resultado da multiplicação, diminuir, vai sobrar um 1 que vai ficar uma dezena. Depois a Rita vai fazer o quê? Juntar esta dezena que sobrou de resto com a unidade que está lá faltando colocar na conta, o número 6. Então ela vai descer a unidade 6 e vai formar o número 16, que tem uma dezena e uma unidade. Então aí a Rita lembrou novamente da tabuada de multiplicar do 4. Ela multiplicou 4 vezes 4, tá vendo aqui? Que é igual ao 16, né? Ela chegou no resultado 16, fez a subtração, 16 menos 16, deu 0. O resultado da continha de dividir dela foi 14, tá? O quociente foi 14 e o resto da continha dela foi 0, ou seja, a conta dela foi uma conta exata, não sobrou nada, tá? O resto foi 0 e aqui o quociente, né, que é o resultado da continha, foi 14. Aí agora aqui você vai colocar o resultado. Rita poderá fazer, pontinho, pontinho, colares. Quanto foi o quociente da continha da Rita? E se a quantidade de pingentes fosse 6, ou seja, se ela quisesse colocar 6 pingentes ao invés de 4? Quantos colares Rita poderia fazer? Sobrariam pingentes? Quanto? Não é possível dividir 5 dezenas por 6, porque o 5 é menor que o 6. Então, ele vai ter que pedir ajuda para unidade, que é o número 6, e vai ficar 56. Aí, a Rita foi lá na multiplicação de 6, na tabuadinha do 6, e lembrou que o número mais próximo do 56, que chegava mais próximo, era o 6 vezes 9, que dava 54.
Aí ela fez a continha, subtração, ó, 56, que era o número que ia dividir, né? Menos 54, que é o resultado da multiplicação 6 vezes 9. Aí sobrou 2. Então, essa conta aqui é uma conta não exata. Ela não é exata, porque ela teve resto 2. Diferente da primeira conta que a Rita fez, que foi exata, a segunda é não exata, tá? Aí aqui vocês vão colocar, Rita poderia fazer, aí vocês vão pegar aqui o quociente, quantos colares, e sobraram pingentes, aí você vai colocar o resto, tá? O número que sobrou de resto, tá bom? Você sempre tem que ver, quando vai fazer uma divisão, se o número que vai dividir, que está no divisor, é menor ou maior que o número que está no dividendo. Se ele for menor, ele sempre vai ter que pedir emprestado. Igual na continha de subtração, que você tem que pedir ajuda para o colega do lado. Então, com o númerozinho do lado, na divisão é a mesma coisa. Quando o número é menor, ele sempre tem que pedir emprestado, tá? Para poder fazer a divisão. Aí você vai fazer normalmente, fazer a multiplicação para chegar ao número que você deseja dividir, tá? Vamos para a próxima página, página 17. Aí na página 17 está aparecendo os termos da divisão, tá? O nome disso aqui que faz a continha é chave, tá? É a chave. Aí tem o dividendo, que é o número que vai dividir. O divisor, o número que vai ser dividido, tá? A quantidade que vai ser dividida. O resto, que é o que sobra na continha. E o quociente, que é o resultado, tá? A chave, dividendo, divisor, quociente e resto. Agora, identifique os termos da divisão. 56 dividido por 14 é igual a 14. Aí você vai colocar aqui quem é o dividendo, quem é o divisor, quem é o quociente e quem é o resto, os números, tá? Vai colocar o número que representa o dividendo na continha, que representa o divisor, que representa o quociente, que representa o resto, tá bom? Vamos seguindo para a atividade agora. Agora são as continhas, tá? Resolva os itens abaixo utilizando o algoritmo usual da divisão, ou seja, você vai ter que fazer a divisão igual a nossa Rita fez, tá? Primeiro faz as unidades, depois faz a dezena, depois divide a unidade, percebendo sempre se o número pode ser dividido, se é maior ou menor, se vai ter que pedir emprestado pro vizinho, tá? Prestando atenção sempre, usando o algoritmo usual da divisão. Esta maneira aqui de dividir, tá? Esta aqui é o algoritmo usual da divisão, tá bom? Desta maneira que nós temos feito já nas nossas aulas de matemática, tá ok? Procurem fazer sempre as suas continhas sem auxílio de calculadora, tá? Procura fazer as continhas sempre utilizando o seu entendimento, nada de usar máquina, tá ok? Aí você vai fazer a divisão de todas essas continhas, até a letrinha H, tá? Faz com confiança, porque a tia confia e acredita em cada um de vocês, tá bom? Agora vamos para a página 18. Na página 18, você vai observar o quadro e completar conforme está pedindo e conforme tem os modelos já para você seguir o exemplo, tá? Aí aqui no primeiro tá, como lemos? 28 dividido por 7 é igual a 4. Aí você vai ter que representar na chave como está aqui, ó, nesse exemplo, tá? Você vai fazer 28 dividido por 7, vai fazer a continha, o resultado 4, como está aqui, armando a chave e fazendo a continha. Aí aqui você vai representar, 28 dividido por 4 é igual, 28 dividido por 7, perdão, é igual a 4, tá? Vai fazer a divisão aqui, ó, na chave, 28 dividido por 7 é igual a 4, tá? Aqui já tem a chave,
armada, você vai fazer só como ler, tá? E vai representar como digita na calculadora. Aqui no 64 já tem como digita na calculadora, ó, 64 dividido por 8 é igual a 8. Aí você tem que armar a chave, fazer a continha, tá? No método do algarismo usual, tá? Como tá aqui. Montar a chave, representar a continha na chave e como você lê, tá? Vai seguir nos exemplos para você estar realizando aí. Agora aqui, calcule mentalmente e complete. 14 dividido por 2. Quem é o dividendo? Quem é o divisor? O número do quociente, ou seja, o resultado. E o resto, que é o resto que sobra na conta. Dividindo aqui, ó, 25 dividido por 4. Quem é o dividendo? Quem é o divisor? Quem é o quociente? Ou seja, ó, o resultado da sua continha de dividir. E quem é o resto que sobrou, tá? Se sobrar, você vai colocar. Se não sobrar, você vai botar o zero. Se for uma continha exata, zero. Se não for exata, o resto que sobrou. 33 dividido por 6. Quem é o dividendo? Quem é o divisor? Quem é o número que vai ser que é o quociente? E quem é o número que vai ser o resto? Se for zero, conta exata. Se for outro número, conta não exata. Você vai colocar o resto aqui da mesma maneira, tá bom? De matemática, essa daqui você tem que prestar bastante atenção, porque aqui você vai precisar fazer duas continhas, tá? Uma de subtrair, uma subtração e uma divisão. Jairo levou R$30 à festa junina da escola. Lá ele comprou fichas para algumas barracas e guardou o troco de R$6. Quantas fichas Jairo comprou? Para você saber quantas fichas o nosso amigo Jairo comprou, primeiro você vai ter que fazer a subtração do valor que o Jairo levou para a festa e do troco que sobrou, tá? Então, você vai diminuir 30 por 6. 30 menos 6 é igual a... Este resultado que você encontrou aqui na sua subtração, você vai dividir pelo valor da ficha, tá? O preço, R$3. Você vai diminuir o que deu aqui o resultado de 30 menos 6, tá? O resultado da subtração. E dividir pelo valor de cada ficha, que é R$3. O resultado, ou seja, o quociente da sua divisão, é que vai ser o valor total de fichas que o nosso amigo Jairo comprou. Entenderam? Primeiro você vai diminuir 30 por 6, ok? Fez a subtração, chegou no resultado. Este resultado da subtração você vai pegar, montar uma continha de dividir e dividir o número por 3. Vai fazer a continha de dividir no quociente, o resultado do quociente, ou seja, o resultado da sua divisão, é que vai ser o total de fichas que o nosso amigo Jairo comprou, tá? Façam com atenção as duas continhas. Procurem não usar a calculadora, tá? Porque a tia quer as duas continhas armadas, bonitinhas, tanto a subtração quanto a divisão, tá? A tia quer que vocês não utilizem calculadora para que vocês fiquem craques na multiplicação, tá? Porque quem é craque na multiplicação, logicamente, vai ser craque na divisão. Então, procure sempre estudar a tabuadinha quando você tiver um tempinho, tá? Sobrou um tempinho, pega a tabuada para estudar, que aí você não vai ter dificuldade na hora de fazer contas de dividir, tá bom? Então, faça com atenção. Primeiro a subtração, 30 menos 6. O resultado da subtração, você vai fazer uma divisão pelo valor da ficha, que é R$3, e vai chegar no resultado, que é o total de fichas que o Jairo comprou, tá? Fechando aí matemática, agora peguem um livro de português, tá? E datem para ti as páginas 14 e 15. Livro de português agora, hein, galera? Queridos, português, página 14 e 15, tá? Ortografia SZ.
Tem uma tirinha aí, leia a tirinha e converse com o colega e professor. Você vai responder as questões aí referente à tirinha. Ontem meu nariz enganchou numa asa delta. Fiquei pendurado pelo nariz 2 horas até cair. Verdade? Mentiroso. Olha só o nariz de Pinóquio. Aí tem as perguntinhas aqui. A personagem principal dessa tirinha é o rato Níquel Náusea. Em sua opinião, é possível um rato enganchar? É possível o nariz de um rato enganchar em uma asa delta? Você acha que é possível? Letra B. Por que o outro rato diz que o nariz de Níquel Náusea é de Pinóquio? O que você acha? Você achou a tirinha engraçada? Por quê? Tá? Copie as palavras em que o S representa o som do Z, tá? Quando você pronuncia a palavrinha, ela tem um som de S ou de Z, tá? Você vai ler de novo a tirinha e vai copiar as palavras em que as letras representam o som do Z, tá? Copie as palavras em que a letra Z representa o som do S, tá? Quando você pronuncia, parece que você está falando com S em vez do Z. A mesma coisa aqui. Você parece que está escrevendo com Z em vez de S, tá? A letra S representa o som do Z quando está entre 2 vogais. Ou seja, aqui, ó, mentiroso, corajoso, ó, 2 vogais. Quando você vê o S entre 2 vogais, no meio de 2 vogais, ele sempre vai representar o som do Z, tá? Dica aí para vocês encontrarem as palavras que tem som do Z, lá na tirinha. A letra Z representa som de S quando está no final da palavra, ou seja, quando está no fim. Igual a palavra nariz, chafariz. Olha, parece que tem o som do S, não do Z. Tá? Dica novamente para vocês observarem ali a tirinha. Circule a sílaba que forma o nome de cada ilustração e escreva a palavra correspondente. Você vai circular todas as sílabas que representam essa imagem, vai escrever aqui. Todas as sílabas que representam esse senhor que está na bancada e escrever aqui, tá? Vamos para a página 15. Pronuncie em voz alta os nomes que você descobriu, aqueles 2 nomes que você colocou na atividade. Na primeira palavra, A, O, som do S ou som do Z? Na segunda palavra, A, o som do S ou o som do Z? Encontre no diagrama, você vai encontrar 10 palavrinhas que estejam escritas com S ou Z, tá? No meio, no final, prestem atenção, tá? 10 palavras. Depois vocês vão copiar as palavras que o S representa o som do Z e as palavras em que a letra Z representa o som do S, tá? Lembra lá daquela dica, entre vogais e no final da palavra, tá? Qual a letrinha que representa quando está entre vogais, o som que representa quando está entre vogais e o som que representa quando está no final. Bumerangue. Volte à cena de abertura e encontre 3 nomes de animais em que as letras S representam o som do Z. Depois complete as frases com o nome desses animais. A, pontinho, pontinho, assustou as crianças. O, pontinho, pontinho, é venenoso. Aquele, pontinho, pontinho, fofo, não assustou ninguém. Vamos lá, voltar na imagem de abertura. Essa é a imagem da abertura, tá? Você vai ver aí e completar aqueles espacinhos lá, tá? Volta nessa imagem aqui e procura o que completa aquele espaço. Com essa atividade aí do bumerangue, na página 15, a tia fez as atividades de português. Agora peguem o livro do Aprender a Pensar, tá? Que nós vamos trabalhar com ele agora.
Vamos lá para o livro Aprender a Pensar. Vocês vão datar para a aula. Página 26 e 27, tá? E para casa vocês vão marcar a página 23. Então vamos para 26 e 27, que a pergunta é assim: para que serve o que você sabe? Né? Para que serve as coisas que você sabe, que você está aprendendo na escola, o que você está aprendendo com seus pais, com as pessoas que você conhece. Reconhecer como aplicar seus conhecimentos em diferentes ações, tudo que você vai aprender, tá? Compreender a importância de refletir sobre o que já sabe para usar seus conhecimentos em diferentes situações, encontrar diferentes funções para o mesmo conhecimento e identificar os conhecimentos que tenham mais facilidade de aplicar, ou seja, aquilo que você é melhor, naquilo que você é mais capaz. A gente sempre é melhor, né, em alguma matéria. Às vezes tem alguém que não gosta de matemática, mas tem um que é craque na matemática, outro não gosta de português, mas tem um que é bom em português, né? Sempre é assim. Tem que se destacar. Vamos lá para a página 28, perdão. Aí tem as perguntinhas. Você costuma pôr em prática aquilo que aprende? Explique de que modo tem feito isso. Tudo aquilo que você aprende, você passa para outras pessoas? De que modo que você passa, como que você pratica aquilo que você aprende, tá? Você ajuda os outros a tirarem proveito das suas competências e do que eles sabem, ou do que eles sabem? Dê um exemplo. Vamos supor, sua competência, como a tia tinha falado. Vai ver, você é bom em matemática e o seu colega não. Então, você pode ajudar o seu colega. Ou o seu colega é bom em matemática e você não, e ele pode te ajudar, tá? E você vai dar um exemplo, tá? De como alguém te ajudou ou de como você ajudou alguém. Aí a perguntinha aqui: você usa seus conhecimentos para encarar desafios? Você sabe pôr em prática seus conhecimentos? Aponte 3 coisas que você aprendeu e conseguiu aplicar em sua vida. Pense também em como você utilizou para ajudar os outros, tá? O que você aprendeu, você vai apontar 3 coisas aqui que você aprendeu e conseguiu aplicar na sua vida ou para ajudar outra pessoa, tá? Tá bom, ó? Em que situações você aplicou o que aprendeu? Você vai colocar o que você aprendeu, 3 coisas que você aprendeu, tá? E aqui 3 situações que você aplicou o que você aprendeu. Ah, eu aprendi a fazer divisão. Onde que você aplicou? Ah, eu ajudei o meu colega que tinha dificuldades. Ah, eu aprendi verbos. Onde você utilizou o verbo. Ah, eu ensinei a minha mãe que verbo pode ser colocado na palavra, mas ela tem que colocar no tempo certo. Entendeu? Assim, você vai colocar o que você aprendeu e 3 situações que você aplicou o que você aprendeu, tá? Essas foram as suas atividades de aula do Aprender a Pensar. Agora vamos para a sua atividade de casa, tá? Onde você vai ter que fazer um treinamento mental durante esta semana. Você vai fazer uma lista de tudo que você fez durante a semana e grampear no seu caderno e deixar preso lá, que a titia vai estar vendo na hora da correção. Vamos lá para a página que a tia vai explicar o que tem que fazer. Ó, página 23, emoções positivas do aprendizado, um treinamento semanal. Registre as emoções positivas que surgiram das coisas que você está aprendendo esta semana. Você poderá representá-las desenhando figuras. Olha, o que você aprendeu, o dia que você aprendeu, como você se sentiu e o que fez você se sentir assim, tá? Você vai fazer um diagrama como este, tá? O dia que você achou a aula interessante, aí você vai puxar a perninha, o que você aprendeu, tá? Como você se sentiu com o que você aprendeu, se você ficou feliz, se você ficou triste porque não conseguiu fazer, né? E o que fez você se sentir assim, tá? O que fez você se sentir feliz ou triste. Vai escolher um dia da semana, tá? De aula que você teve. Vai colocar o que você aprendeu, como você se sentiu e o que fez você se sentir assim, tá? Aí você vai fazer este diagrama
grampear aqui nesta página do seu livro, tá? Essa atividade do aprender a pensar. A tia fecha as atividades do dia de hoje, da sexta-feira. Agora sim, quando vocês terminarem de fazer todas as atividades, vocês podem aproveitar a sexta-feira. Vai sextar à vontade, tá? Mas só depois das atividades. Tenham todos um bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.